Olá, terceiro ano, vamos falar sobre tecido sanguíneo, tecido hematopoético, tá? O sangue circula pelo corpo, distribuindo alimento, gás, oxigênio, hormônios, enquanto recolhe gás carbônico e excretas, produzidas no metabolismo celular. Aí nós temos glóbulos presentes no nosso sangue, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e a parte líquida que cabe aí ao plasma, não é? Plaquetas que também estão inseridas em todo o tecido, tá? E o revestimento dos vasos sanguíneos, tá? Revestimento esse que permite elasticidade e resistência a esses vasos, veias, capilares, artérias. Composição: matriz extracelular, plasma. Elementos figurados, hemácias, que são os eritrócitos, no caso, leucócitos e também plaquetas. Vamos lá? Aqui você tem as plaquetas, né? Composição líquida, em amarelo até mesmo. Glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Glóbulos brancos, né? No caso, aqueles que vão compor toda a defesa do nosso sistema imunológico. E os capilares, formação aí do tecido que forma os capilares. Tecido hematopoético, as células do corpo são produzidas ininterruptamente em nosso corpo, sem interrupção. O tecido responsável por essa produção é o tecido hematopoético. Está localizado no interior de certos ossos, constituindo a medula óssea. Então, observa bem. Dentro aí das estruturas ósseas, aqui no quadril, nós temos a formação dentro da medula óssea, tá? A fabricação no caso dos eritrócitos, né? Das hemácias, glóbulos vermelhos e também das plaquetas. Vocês vão entender por quê. No embrião, os principais locais de produção de células sanguíneas são o fígado e o baço. Então, aí nós temos os principais órgãos embrionários, não é? Que vão formar novas células. Células, medula óssea. Como que se dá essa formação? Como que eu falei para vocês, nós vamos entender a formação das células na medula óssea. Célula tronco mieloide. Uma parte aí da medula óssea vai formar as células tronco mieloides. Essas células mieloides, não é? Células tronco mieloides, você já entende que são células especializadas, elas podem dar formação às hemácias, às plaquetas e à maioria dos leucócitos. Basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monócitos são tipo de leucócitos. As células tronco linfóide, elas vão formar os leucócitos, linfócitos B e T. Esses estão relacionados diretamente ao nosso sistema imunológico, né? A produção aí dos nossos anticorpos. Observação: as células percussoras dos linfócitos T migram para o timo. Então tem uma outra região, tá, pessoal? Onde finalizam sua diferenciação, porque são células especializadas. Aqui você tem o mesmo desenho que você viu lá no seu livro, tá? Olha bem, da medula óssea você tem a célula tronco mieloide, ela vai dar origem a todas essas outras células, tá? Aqui você já tem a célula tronco hematopoética pluripotente, que é a principal. Dela surgiu a mieloide e a linfóide. É porque eu não observei direito, ela está no alto, tá? Então, se é pluripotente, ela vai originar todos os tipos de célula, pode originar todos os tipos de células, tá? Pode formar todos os nossos órgãos, pode formar um indivíduo e até mesmo tecidos embrionários, formando aí célula tronco mieloide, com todas as suas especializações, e células tronco linfóides, que vão formar, que vão, né, estruturar as células do tecido, não é, imunológico, linfócitos T e linfócitos B. Minha voz falhou agora. Vamos lá? Progenitoras são aquelas que vão ser as totipotentes, depois as que possuem maior diferenciação e as que possuem aí as células maduras, a sua diferenciação em relação a todas as outras.
Essa observação aqui, o formato, você pode visualizar através de pigmentos corantes que se colocam na observação do microscópio e você consegue ver a diferença bem nítida de uma para a outra. Por isso que é possível fazer o hemograma, tá? Fazer o estudo da nossa série vermelha, o hemograma do nosso sangue, tá bom? O timo, parte muito importante, por causa que é nele que vai terminar todo o processo dos linfócitos B, tá? O timo é composto de corpúsculos de asal, cápsula, córtex, medula, septo interlobular. E ele está presente aqui, ó, na nossa caixa torácica, próximo, não é, a toda essa região aqui acima do pulmão. Ele tem uma localização intermediária, tá bom? Tecidos linfóides. Tecidos como o timo, onde se concentram linfócitos em formação ou em amadurecimento, são denominados tecidos linfóides. São encontrados no fígado, do embrião, na medula óssea, nos linfonodos. O tecido linfóide está sempre associado aos vasos do sistema linfático, no interior dos quais se encontra a linfa, que é um líquido que se difere do sangue, pois não apresenta hemácias. Aí você sabe, aí desse estudo vocês vão fazer, né, sobre os linfonódulos. Plasma sanguíneo, composto principalmente por cerca de 90% de água, sendo o restante constituído por proteínas, sais, hormônios, nutrientes, gases e excreções. Quais são as principais proteínas, Josi? Albumina, imunoglobulinas e fibrinogênio, tá? Essa imagem aqui é a forma com que a gente consegue fazer a separação através de equipamentos de altíssima rotação, aonde você faz o hemograma. Você faz a separação da série vermelha e do plasma, tá? Os glóbulos brancos vão ficar aqui no meio, isso tudo é por conta da densidade, não é? Glóbulos vermelhos mais abaixo e o plasma fica totalmente na parte superior, sendo que nessa parte bem superior fica o soro, porque é aqui que você vai ter toda a parte do plasma sem fibrinogênio, tá bom? Vocês vão entender já já. Plasma, 55%. Passando. Hemácias, que são os eritrócitos. Células anucleadas, não possuem núcleo, por isso que tem esse formato côncavo, tá? Repletas de hemoglobina, transporte de oxigênio, destruição acontece no fígado e no baço. Essa destruição é muito importante, tá? Constante renovação. Eritopoiese, o que seriam? Seriam os eritroblastos, o estudo, não é? Como que acontece? Olha bem, vem aqui ver, ó. Nas mitocôndrias, no núcleo das mitocôndrias, tá? É lançado, né, é excretado através de exocitose. Os eritrócitos, né, eles que ficam nas células também são eliminados por exocitose. Hemoglobina, 4 cadeias polipeptídicas. Grupo M, átomo de ferro, oxihemoglobina. Vamos lá, vamos entender. 4 cadeias formadas, né, por átomos. 4 cadeias polipeptídicas com, né, cadeias de proteínas. Olha bem, você tem o grupo M e o grupo globina. Você vai entender que quando a hemoglobina se rompe, se desfaz, não é? Nós temos aí um grande problema, porque o ferro associado aí na hemoglobina, né, no grupo M, esse ferro é ele que vai fazer a ligação com o oxigênio, tá? Sem ele não há essa ligação e nós temos baixa de oxigênio. Então a cor da hemoglobina muda, tudo vai mudar sem o ferro, tá? Grande importância. Agora, se nós temos uma baixa na produção da hemoglobina, nós temos aí alguns quadros de anemia. Essas anemias podem ser diversas. Pode acontecer
essa anemia por baixa produção de hemoglobina, por deficiência de ferro, por hemorragias, por fatores genéticos que é a anemia falciforme. Olha bem o fator genético, olha a forma de foice característica aí da hemácia de uma pessoa com anemia falciforme, tá? Plaquetas, trombócitos, megacariócitos, olha bem. Esses trombócitos, que são, né, as plaquetas, são importantes porque permitem a coagulação sanguínea, tá? Como acontece a coagulação sanguínea? Vários processos, não é, químicos e também com composições inorgânicas, até formar a fibrina. Ela vai fazer um estado de, como se fosse um emaranhado, né, de linhas que vai fazer com que todo o plasma, também a corrente sanguínea fique com deficiência de passar pelos vasos. É a coagulação sanguínea, tá? Aqui, beleza, tá? Plaqueta ativa, ela aqui, ó, forma todo um enovelado. Olha bem como tá bem fibroso aqui, ó, tá? É a presença da fibrina. Leucócitos, células esféricas e anucleadas, em geral bem maiores que as hemácias. Defesa do organismo, fazem fagocitose, pinocitose. Fagocitose, né, digestão de células sólidas, de estruturas sólidas. Pinocitose, de estruturas líquidas. Tipos de leucócitos: aqueles que possuem grânulos são os granulócitos. Os que não possuem são os agranulócitos. Os que possuem grânulos: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os que não possuem são os monócitos e os linfócitos. Vamos a todos os exemplos. Quando a gente estuda diretamente, né, no microscópio essas células, a gente visualiza dessa forma mesmo, tá? Tem aqui a numeração, né, que aqui você tem os dados, né, a numeração aproximadamente de uma pessoa em estado de homeostase, o que ela precisa realmente de todas essas estruturas. Se você está abaixo, né, você faz lá o hemograma, está abaixo, quantidades abaixo do que está demonstrado aqui para vocês, você começa aí a ter um quadro, não é, diferente no seu hemograma, tá? Os neutrófilos, eles fagocitam as bactérias e outros micro-organismos. Voltando, fagocitose de bactérias. Eosinófilos combatem invasores de grande tamanho, como vermes parasitas. Liberam proteínas tóxicas, capacidade fagocitária limitada. Então, tem a fagocitose limitada. Secretam substâncias antihistamínicas. Eosinófilos, olha bem, já falei, olha o desenho. Opa. Novamente, eu estou batendo aqui no lugar errado. Neutrófilo, já foi. Eosinófilos. Basófilos. Função ainda não é bem conhecida, libera histamina e heparina, defesa do organismo. Então, 2 hormônios aí muito importantes. Monócitos originam os macrófagos. Olha bem. Linfócitos B são especializados na produção dos anticorpos. Só que precisam fazer todo essa transformação, esse processo no timo, né, pessoal? Então, a importância do timo. Linfócitos T são aqueles auxiliadores. Aí tem 2 tipos de linfócitos T existentes, tá bom? E fica para vocês aí esse estudo. O que acontece? Eu espero que vocês façam o exercício somente contextualizado, tá? E que acompanhem essas aulas também, que eu vou começar a postar para vocês, para que a gente não se perca no conteúdo, tá bom? Eu vou adiantar o conteúdo o máximo que eu puder, para que a gente termine no nosso prazo. Beijo.